Olá. Oi, Mari. Vamos ver se Mari vai entrar, se eu vou acertar chamá-la aqui, ao vivo. Oi, Jane. Oi, meu amor. Já estamos as duas aqui, hein? Boa Estamos. noite. Prazer a quem está entrando. Pessoal aí chegando para nosso encontro de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho sobre educação infantil, que é algo que eu e Mari amamos, não é? Uhum, Quem ama uhum, educação tem que ter uma paixão bem especial pela educação da infância, né? E hoje a gente vai poder uhum. conversar um pouquinho sobre isso, as vivências, a convivência das crianças pequenas, principalmente nesse tempo de pandemia. Eu acho que a gente já fez outras, né, lives. O colégio vem investindo também nesse meio de comunicação e vamos juntas hoje bater um papo. Eu vou ajudar a Mari, ela Uhum. tem poder compartilhar coisas que vem experimentando no cotidiano dela como psicóloga escolar. A gente vai dar mais uns minutinhos, tá, Mari? Estou aqui acompanhando. Com certeza. Tu me escuta bem, Jane? Perfeito. E tu tá me ouvindo? Perfeito também. Então, beleza. A gente vai marcar o tempinho. Quando for chegando pertinho, aí a gente já vai, eu vou acompanhar o tempo, vou lhe dando sinalizações, porque quando faltar 5 minutos, a gente já vai concluindo para a live não ser encerrada abruptamente. Gente, boa noite. Certo. Quem está chegando, quem está com a gente hoje. Que bom que estão ouvindo bem. Famílias do ciclo 1 aqui conosco, que alegria a gente representando aqui nossa equipe, né, da educação infantil, eu na Uhum. direção pedagógica, Mariana representando o SOP, psicóloga do turno da manhã, das turmas de infantil 2 e 4 da manhã. Então, nós estamos aqui juntas. Estou cronometrando aqui 1 minutinho para a gente começar. Estou vendo já bacana, muita gente chegando. Vão poder colocar alguma pergunta também aí no nosso chat e a gente vai acompanhar, tá bom? Uhum. Prazer. Estou vendo aí uma opção de gente chegando, já estamos com 40 pessoas entrando na nossa live. Eu acho que tudo na vida tem as perdas e ganhos. Acho que a gente descobriu também esse potencial formativo, esse potencial dialógico. Uhum. A gente pôde, nesses dias que estamos em casa, no isolamento, aprender tanto, não é? Trocar tanto com tantas pessoas que às vezes estavam tão distantes e menos acessíveis. E acho que esse formato de construir, assim, da gente poder conversar, trocar ideias, partilhar emoções, né, sentimentos que estão sendo bem próximos de todo educador nessa hora. Acho que quem educa crianças, e principalmente as crianças pequenininhas, está vivendo dias muito desafiadores. Mas também estamos aprendendo muito. Eu estou aqui desligando porque o silencioso. Acho que agora a gente já vai estar dando um tempinho para já podemos ir fazer a apresentação. Gente, prazer enorme mais uma vez. Boa noite aos que estão conosco. A gente está aqui hoje, eu, não é, representando a direção do Colégio Apoio. Essa é a 4ª live nesse projeto nosso de a Quarentena Viva Apoio. É uma iniciativa da Atacama, Eduardo Gouveia, Lina Rosa, nossos parceiros de comunicação. E nós, então, hoje estamos aqui para tratar desse tema tão importante, não é? Porque eu acho que a educação começa nessa base. A educação infantil é o início de todo um projeto de vida de uma criança. A escola infantil tem uma importância imensa. E Mariana, que me dá um prazer imenso de ser a mediadora dela hoje, porque eu vi Mariana
de fraldinha na educação infantil. A Mariana foi uma ex-aluna do colégio, muito participativa, vibrante. Eu tenho lindas recordações dela como aluna e depois tornou-se essa profissional de mão cheia, competente, psicóloga sensível, inovadora, muito determinada e amorosa. Então é um prazer, Mari, poder bater bola com você, né? Eu vou levantar hoje, como diz, como boa jogadora de vôlei, eu vou levantar para você cortar, tá bom? Então hoje Mari vai falar sobre vivências e convivências das crianças pequenas em tempo de pandemia. E aí eu só para introduzir digo que nós estamos encontrando no meio de toda essa dificuldade de fazer educação infantil nesses tempos, tendo consciência como educadoras infantis que tudo na educação infantil precisa ser presencial, porque a criança na educação infantil ela é movimento puro, ela é vida, ela é luz, é toda essa dinâmica que é tão pulsante, tão linda, que todo o seu currículo das escolas bem comprometidas com a formação integral são currículos em cima de experiências. Então, o que nós estamos fazendo hoje, não é, Mari? Com esse trabalho online, é muito mais, até porque se estendeu mais tempo do que a gente queria esse isolamento, mesmo a gente tendo tido férias, a gente está tentando chegar pertinho das nossas crianças, fazer algo de melhor qualidade, com muito respeito às fases de desenvolvimento, às características, e com esse cuidado é que eu acho que todo educador infantil tem que estar se posicionando nesse tempo, mas não podemos ser omissas, não é? Porque aí Mari agora vai falar para a gente um pouquinho sobre o que ela vem concebendo, estudando da infância, essa idade tão linda. Vai poder comentar também para a gente sobre as relações interpessoais e quanto delas constituem esse sujeito criança. E também depois vai falar dessa família com a criança, essa relação dentro da família, a partir da mobilização da escola numa tela, nesse tempo de pandemia. Então, vamos falar sobre essa convivência e essas vivências infantis. Mari, com você a palavra, querida. Ô, Jane, agradeço demais, né? É um privilégio enorme estar de volta ao apoio. Eu brinco com os pais que me conhecem pela primeira vez, que eu sou super suspeita para falar da escola, porque tenho um amor enorme, né? Muito do que sou foi o que eu experimentei lá, né? Então é muito bom estar aqui falando de um outro lugar. Mas quando você me convidou, né, Jane, para falar sobre isso, eu acho que a gente não pode falar sobre o que a gente está vivendo hoje sem historial, que é a infância, né? A importância dessa visão da infância, enfim. A infância é um conceito que não sempre existiu, né? A infância é um conceito que vem da Idade Moderna para cá. Antes da Idade Moderna, esse conceito variou muito, de a criança é um mini adulto, ela é um sujeito sem razão, enfim, esses amplos conceitos que foram construídos naquela época, ele se tornou diferente e mudou a partir da Idade Moderna, né? E aí a gente passou a olhar a criança como um sujeito extremamente importante, né? Como um sujeito em construção. E várias a parte da ciência, né? A psicologia, a educação, a medicina, passaram a se ocupar e a se interessar pelo lugar da criança, pelo lugar da infância, né? Enfim, na psicologia até a gente diz, né? Freud dizia muito, e a gente diz que não se analisa um adulto sem analisar a criança que esse adulto foi, né? As experiências vividas por esse adulto enquanto ele foi criança. E aí a escola, ela vem num marco importantíssimo, porque a escola foi construída, Foucault dizia que a escola foi construída junto com os manicômios e as prisões, dada a tarefa hercúlea que é educar, né? Então, ele dizia que a educação é um processo difícil, e a escola ela entra como um primeiro espaço de interação coletiva, né? A criança, ela vive em casa, a sua primeira relação social com pai, com mãe, naquele âmbito familiar, né? E a escola é o primeiro espaço público de convivência da criança, onde ela vem enraigada pelos seus conceitos, pelo que sua família traz de cultura e vai partilhar com uma série de outras crianças, ou diferentes culturas, diferentes jeitos de ver o mundo, enfim. E eu acho que a escola entra como um link importantíssimo entre sociedade e família. É o primeiro espaço onde a criança faz esse link das vivências sociais e do que a família traz e precisa
encontrar um jeito de funcionar nesse mundo tão diverso, né, que a escola possibilita para ela. Então, a criança, quando ela é pequenininha, vai entrando na escola e vai experimentando e vai conhecendo, por isso que a gente trabalha até a adaptação da criança gradativa. A criança vai experimentando, vai saindo, vai se adaptando, vai construindo a experiência de estar ali, enfim. E a gente vem vivendo uma situação muito diferente de tudo que a gente já experimentou. De repente, toda essa experiência que a criança pequena começa a vivenciar, do social, do coletivo, do público, né, através da escola, ela é interrompida. Abruptamente, isso sumiu da vida da criança, fisicamente falando. E a gente também, eu acho que a gente da psicologia, da educação, enfim, a gente está tentando também construir os nossos conceitos sobre isso, porque é tudo tão novo para todo mundo que a gente está experimentando e entendendo o que é que está acontecendo, né? E depois de 2 meses e meio aí de pandemia, eu acho que a gente já tem algumas coisas para refletir, para pensar, para trocar, né? E eu acho que eu venho nesse lugar, no lugar de troca, de bate-bola mesmo, de conversa. Eu gosto muito de falar, é um grande desafio para mim e para a Rejane ter 1 hora de conversa, nós duas, né? A gente fala bastante, a nossa fama não é muito positiva nesse sentido, né? Mas é um grande desafio pensar sobre isso, sobre esse novo modelo de funcionamento social, né? Então, de repente, a criança pequena que estava nessa experimentação de mundo é interrompida dessa vivência, passa a ter tudo dela no lugar do privado. O trabalho dos pais está em casa, as vivências da escola estão em casa, os contatos com os parentes é em casa, né? Então está muito difícil também para a criança entender o que é que está acontecendo nesse mundo externo, especialmente as crianças pequenininhas, até 3 anos, elas têm menos facilidade de simbolização, né? Elas têm um repertório interno ainda muito esvaziado, ela ainda está em construção desse repertório interno e ela não tem tanto mecanismo simbólico para entender o que está acontecendo. Então, ela precisa da nossa ajuda para dar esse lugar, para dar esse entendimento. Então, elas representam para a gente com alteração de sono, com alteração do padrão alimentar, com o controle dos esfínteres alterado. Então, crianças que já vinham desfraudando, voltam a precisar de ajuda para o desfraude, enfim, porque está tudo muito junto, né? Então, escutam reunião de pai em casa, escutam o jornal, estão vivendo essas experiências tudo junto, né? Tudo ao mesmo tempo. E tá difícil para a criança poder entender. E aí eu acho que a gente começou também a olhar a tecnologia por um outro prisma. O que para a gente era visto até então uma grande ameaça, porque sim, é uma grande ameaça em um aspecto, a gente também passa a olhar o outro aspecto da tecnologia, né? Ou a tecnologia como uma ponte de conexão. Danit Pondé é uma psicanalista que trabalha muito o Winnicott, estuda muito o Winnicott, que era um psicanalista inglês, que fala muito da importância do brincar, e ele é muito caro na educação. A gente gosta muito de Winnicott na educação, porque ele fala muito da importância do brincar e do simbólico. Danit Pondé trouxe uma reflexão nessas lives que a gente vem ouvindo, escutando, é bem interessante, de que a tecnologia seria hoje uma possibilidade de objeto transicional. O que é que ela quer dizer um pouco com isso? Assim, é através da tecnologia que a gente pode permanecer conectado. Então, essa escola que de repente some da presença física, ela continua existindo simbolicamente. A vovó, que de repente não pode mais visitar os netos, ela continua existindo através desse mecanismo de contato, né, que é o único mecanismo possível hoje. Então, eu fico pensando que a gente hoje está tendo que olhar o que é um valor enorme para a educação infantil, que é a convivência, um dos eixos da educação infantil, por um outro prisma, né, por esse prisma do único canal possível, da tecnologia como um canal mediador dessas relações, a tecnologia como uma forma de contato. Né? E aí, quando a gente vai estudando, vai pensando, vai se deparando com o que as outras pessoas ao redor do mundo estão vivendo, a gente vai vendo que nem era, não foi sempre assim, né? Mas a tecnologia sempre teve um lugar, né? Você bem sabe, Jane, que seus netos moram fora, que as relações elas são possíveis de serem solidificadas à distância. Certeza. Mesmo, né? Mesmo que a gente
tem a prioridade do contato físico, e a gente não está negando isso, né? O contato físico, ele é essencial, eu troco olho no olho, porque eu estou aqui olhando para você, mas para eu olhar nos seus olhos, eu tenho que olhar para a câmera. E aí eu não olho nos seus olhos, né? Então, para eu poder te ver, eu não olho nos seus olhos. Então, esse é um desencontro que a tecnologia traz, mas a tecnologia é um canal de muitos encontros. É um canal possível, né? De muitos encontros. Então, a gente está experimentando uma nova forma de se relacionar que a gente não pode esquecer que ela é de um recorte, ela é de um tempo, ela é de uma situação, né? Hoje, Bárbara fez uma contação de história na educação infantil e os pais fizeram comentários do tipo, nem parecia que era online, nem parecia que Bárbara não estava presencialmente, né? Então, eu acho que esse é um grande ganho da tecnologia, é trazer para a gente a possibilidade de existência. O colégio continua existindo, a professora continua existindo, os amigos continuam existindo, mesmo que a gente não esteja presente fisicamente. Então, essa construção simbólica é necessária de ser feita para que a criança possa permanecer o seu curso do desenvolvimento emocional, né? Do que eu estava falando no início da conversa, da noção de público, de privado, na noção do espaço do meu, do outro. Então, as crianças, a gente faz as lives, assim, os encontros síncronos, e aí, o que cada um tomou de café da manhã, onde cada um está, o que é que todo mundo está vivendo nisso. Isso permanece para aquela criança, que cada família é diferente, que cada família tem seu jeito, e como caminhar por esse percurso de jeito distinto, né? Que é o jeito possível para. Então, eu fico pensando que pensar em convivência e vivência, ela precisa hoje estar relativizada, né? Está relativizada no que a gente. Tá me ouvindo, Jane? Acho que o vídeo de Jane pausou. Falando, e aí, Jane vem, né? Pronto. Tá me ouvindo agora? Voltou, Mário, meu? Voltou. Então, a gente pensar Eu estou lhe ouvindo bem. em vivência e convivência, precisa ter essa relativização do momento. Existe o que experiência. Já não está ouvindo? Mário, o seu está Estou pausando para mim agora. teu áudio. O seu está pausando. Estão conseguindo me ouvir? Alguém pode dar um feedback para a gente, por favor? Voltou? Posso continuar? Eu estou lhe ouvindo, Mari. Pode continuar. Então tá, vou continuar. Então, essa experiência da vivência e convivência, ela precisa ser vista com essa relativização, né? A gente tem que pensar o que é possível nesse momento e a forma que a gente pode se relacionar, né, nesse caminhar de pandemia, de isolamento social, da experiência de termos que ficar em casa. Então, tudo isso é preciso que a gente faça esse olhar, né, de relativização para isso, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em criança, a gente pensa todos os eixos da BNCC, enfim, né, do conviver, do explorar, desse direito. E a criança, ela nasce aberta para conhecer o mundo, né? O Winnicott dizia que a criança é um sujeito em expansão, ela está pronta para se relacionar. E eu acho que a gente vai adaptando os canais que essas relações estão se encaminhando, né? Então, hoje a gente faz essa adaptação, mas a gente traz a relação como base. A relação se sustenta através desse canal virtual, porque a relação, ela existe. E ela existe e vai encontrando os seus canais para que elas possam ficar acessíveis, né? As relações, elas são acima, estão acima do caminho, né? Se é tecnológico, se é na presença física, se vai ser numa fala, se é uma carta, né? Que a gente antigamente mandava, não tinha esse recurso tecnológico, e as pessoas continuavam existindo umas nas vidas das outras através de canais acessórios para as relações permanecerem. Lógico que quanto menor a criança, ela mais vai precisar da nossa ajuda, porque ela tem menos essa possibilidade de sozinha, ela viveu menos experiências, então ela tem um material interno distinto do adulto, né? Então,
Julieta Jerusalinski, que é uma outra psicanalista de criança e adolescente, ela diz que a quarentena atinge bebê, criança pequena, adolescente e adulto de um jeito distinto, não atinge cada um igual, porque estamos num momento de desenvolvimento da nossa vida distinto também. Isso precisa ser considerado. Com certeza. Então, as crianças precisam dessa ajuda para simbolizar. Então, se a gente puder dar recursos para isso, né? Se a gente vai brincar com ela para ela simbolizar, se a gente vai fazer desenhos e vai brincar de monstro que crianças. Uma coisa que a gente também vem conversando muito, né? O limite, né? O que é que essa tecnologia que ameaçou tanto algumas famílias, que diziam, mas eu nunca dei computador para o meu pequenininho, eu sou contra. E a gente diz muito, mas também nós não estamos fazendo hoje online a escola que a gente deseja, a escola infantil que a gente construiu e vem construindo com tanto amor, e quem nos conhece há tantos anos sabem que ela é uma escola extremamente interativa, não é, corporal, relacional, lúdica, como toda escola infantil tem que ser. Mas essa tecnologia, como você bem trouxe, que tem funções importantes na própria história do homem, tecnologias diversas que mantiveram laços e vínculos. Hoje a gente está tendo cuidado, como educadoras, a área mais das pedagogas, de fazer com que também a criança experimente coisas importantes para a sua idade, estimulada, impulsionada a partir da tela. Não é que a gente queira a criança passiva. Nós não estamos defendendo uma criança consumidora só do que a gente estará falando na tela. A gente tem programado, e isso tem sido muito cuidadoso da nossa equipe, e eu acho que outras equipes de educação infantil sérias no país estão com essa preocupação da gente propor tutoriais, videoaulas, a gente, no momento síncrono, brincar com eles, fazê-los vivenciar os seus direitos de aprendizagem, não é, Mari? Eles poderem explorar coisas, a gente induzir a ação. Então, o nosso papel é de problematizar, de provocar, de fomentar a curiosidade, de fazê-los desfrutar da beleza da literatura, a gente fazê-los desejar depois com a mediação dos pais. A gente tem dito muito o quanto os pais são pontes valiosíssimas entre nós e a criança, entre a criança, o científico, social. Então, acho que esse papel da tecnologia, a gente está aprendendo também o quanto experiências, que é o que eles mais precisam, a gente orientar experiências para as famílias, como também manter essa chama acesa, né? Esse diálogo professor, psicóloga, coordenador com as crianças e eles entre elas entre elas. O mais lindo que a gente tem notado é eles procurarem o coleguinha, é eles sentirem falta daquele que já se afastou. Então, acho que essa tecnologia sendo também ressignificada, não tenho nenhum medo que a gente vá se tornar dependente dela, porque a criança, quando voltar para a luz, cor, espaço da escola, ela vai estar de novo com toda a sua inteireza de potencial de aprendizagem a partir das relações com o espaço, com o corpo, com o outro. E eu não tenho temor, apenas a gente está tendo que usar das ferramentas possíveis num momento de exceção. E acho que a gente está tentando fazer isso da forma mais respeitosa e mais zelosa, né? E sem medo de que estejamos fazendo mal. A gente está indo na medida certa, com um tempo cuidadoso, né? Um tempo muito bem delimitado e com muitas propostas assíncronas, que é o mais importante, que eles possam... A gente está dando elementos para eles viverem depois sozinhos, com seus pares, com irmãos, com os pais, com os avós, com quem estiver podendo ser um parceiro mais experiente nessa história. Uhum. E assim, Jane, a gente, quando faz uma crítica à tecnologia, e a gente também faz essa crítica, enfim, a gente traz a tecnologia no lugar da passividade, né? A criança, ela recebe aquela tecnologia muito pronta, o desenho, o joguinho, enfim. Qual é a grande questão, né, para a criança? É a falta da relação, da interatividade, da construção, da produção da criança através desse canal da tecnologia, né? Então, tem um lugar importante para a gente não esquecer,
é como a gente vai usar essa tecnologia, a serviço de que essa tecnologia se presta. Lógico, né? Ela é muito colorida, ela é muito encantadora, ela fala na vozinha que encanta a criança, né? Enfim, tem todos esses recursos. Ela é confortável porque a gente está vivendo uma vida muito atribulada, cheia de obrigações. Então, a gente tem precisado pedir ajuda e às vezes a gente não conta mais com a rede de apoio que outrora se contou, né? Então, a gente tinha a avó que ajudava, tio, vizinho, não sei o quê. Então, estamos cuidando muito solitários dos nossos filhos. Então, a tecnologia acaba entrando também como um auxílio para a gente poder lavar os pratos, para que a gente possa fazer umas coisas, enfim. E o problema é que uso a gente faz e quanto a gente faz. Né? O quanto essa criança fica extremamente passiva, recebendo aquele conteúdo estático, aquele conteúdo pronto, que a gente liga, desliga, marca a hora, né? Quando eu era criança, eu precisava esperar o horário que o desenho ia passar. E se eu perdesse aquele horário, eu perdi, não tinha mais desenho na TV, né? Então, hoje a gente liga um Netflix, enfim, uma série de recursos que tem maravilhas, conteúdos maravilhosos, mas que estão acessíveis a qualquer tempo, a qualquer hora e com muito tempo, né, de tela. Então, a questão é em que lugar a tela se coloca. E eu acho que é importante que a gente reflita. A tela, quando ela. Eu acho que ela é extremamente danosa. E aí eu acho que a gente tem que ter um controle muito maior, um cuidado muito maior. Lógico, né, Jane? A gente está falando de aspectos como os aspectos possíveis do momento. A gente prefere que esse contato, que essa interação seja presencial, é a nossa prioridade, é o nosso valor maior. Mas na ausência disso, a tela entra como um recurso acessório, como um canal de comunicação possível para que essa interação se torne possível, né? Enfim, então eu fico pensando que talvez a gente também esteja precisando rever os nossos conceitos, né? A gente talvez esteja precisando olhar para a tecnologia também com essas questões, né? E se contrapor. Lógico que a gente está falando de um tempo novo. Ninguém viveu esse tempo, né? Esse tempo é muito novo, a gente está experimentando, a gente está sabendo como fazer, está tateando, está encontrando recursos, mas o que a gente já se dá conta é que a tecnologia proporciona encontro também, né? Quando essa quarentena começou, quando a gente vai pesquisar, por exemplo, na internet, terapia online para criança pequena, a gente não tinha Isso, isso. Mari, tá psicológico, por travando um exemplo, à pouquinho o teu distância. vídeo, teu fio. Estás me ouvindo, Jane? Agora, dá uma repetida nesse restinho que travou. Tá. O que eu estava dizendo é que quando a gente começou a pandemia, e se a gente fosse pesquisar na internet, enfim, a gente não conseguia encontrar nada que falasse sobre terapia online, por exemplo, para criança, né? Era algo tão novo, era algo diferente que não tinha. A gente não viabilizava. E hoje, quando a gente escuta os psicanalistas, as psicólogas, as fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, por exemplo, falando das suas experiências, elas falam de experiências de troca, de experiências de construção, né? Isso é muito legal. É a gente também poder rever tudo que a gente sabia, porque é tudo novo, a gente está construindo. Então, a gente está experimentando, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, o que, que a gente vai, né? Mas o que a gente já sabe é que a tecnologia pode ser ponte. Ela pode ser ponte de encontro. Agora, como a gente vai fazer, eu acho que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo, a gente faz vídeos, a gente faz encontros síncronos, a gente faz chamada para ver os sobrinhos, para ver os filhos, os netos, os amigos, faz happy hour online, faz festa de aniversário online, enfim, a gente se encontra com as pessoas de uma outra forma. Então, eu acho que a gente precisa também entender que a gente não tem nada pronto ainda, a gente está tateando. E a gente vem descobrindo que isso faz sentido, né? Que a gente tá acertando, que faz eco, né? Que as crianças ficam falando da escola, por exemplo, em casa, né? Ah, é porque Bárbara, porque Mari, porque Lili, porque Manu, porque Clarissa, vai falando das professoras em casa, das coisas que viveram online, né?
Então, a criança permanece abastecida por isso. Então, se encontra com vovó, canta parabéns e tarará. Lógico que a gente não pode perder de vista que o tempo de concentração da criança, ele é muito diferente do tempo de concentração do adulto. Então, às vezes, a gente constrói uma expectativa que a criança sente e fica conversando com vovó, com titia por 1 hora, né? Eu acho que a gente também precisa entender que a gente precisa interagir, que a gente precisa se relacionar. E a gente não se relaciona com uma criança pequena, senta aí, vamos bater um papo. A gente está junto, a gente brinca, a gente cuida, a gente conta história. Então, eu acho que essa é uma diferença super importante. É a forma também que a gente vai se encontrar com a criança. Perfeito. Ô Mari, como é lindo a gente estar observando, e vocês que estão entrando muito nos síncronos, quando a própria família, que eu sei da dificuldade que algumas famílias estão tendo, e a gente está sendo muito empática de entender que nem todos estão podendo estar disponíveis, mas nas horas em que estão e conseguem entrar, como a gente diz, na brincadeira, participar mais junto, ou liberar a criança para se expandir, para aproveitar, para desfrutar esse momento, mesmo que em tempinhos curtos, porque, a criança tem dado para a gente, eles têm dado um retorno de que a gente sabe que eles têm, que também vão se organizando dentro desse possível, mas a gente tem estado muito atentas a quando a família autoriza, libera, fica mais confortável nessa relação e entende que é a relação possível, há todo um tratamento muito maior. Então, o nosso papel também, que eu acho que tem sido muito importante, e vocês do setor de psicologia, do setor de coordenação, têm tido um papel fundamental de conversar com essas pessoas e não onerar mais o papel da família exigido nessa época. Então, eu acho que essa ajuda que a gente está tendo desses mediados pais faz diferença, né? Então, a gente está tentando construir junto a eles, pelo SOP, pelas professoras, dicas e possibilidades deles atuarem de uma maneira branca, sem aquelas expectativas de desempenho, semear. A gente plantou sementes, agora a gente está cuidando delas. O tempo de colheita vai chegar. A gente não quer deixar que a criança perca, nem retroceda em nenhum dos ganhos, que continue desenvolvendo, expressando os seus afetos, suas inseguranças, seus questionamentos quando já são maiorzinhos. A gente tem muitas crianças falantes, construindo muito conhecimento nas interações, trazendo conteúdos para a gente riquíssimos. Então, como é importante a baixa da expectativa do desempenho. Acho que nessa hora agora é o maior cuidado que a gente precisa ter, não é? É com a tranquilidade, para liberar essas crianças para viverem essa relação nova com toda a sua harmonia, com todo um equilíbrio necessário para a aprendizagem. Isso, e assim, né, Jane? Eu acho que essa baixa de expectativa que você fala, eu acho que a gente tem que fazer isso em todos os aspectos. Não dá para trabalhar em casa do mesmo jeito que a gente trabalha na empresa e tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa. Não dá para ter a mesma experiência da escola com a escola online do que a escola presencial. Enfim, a gente tem vivido, como a Catarina até bem disse na live que ela fez, assim, não tem nada de positivo. Se a gente está perdendo vidas, enfim, não tem nada de positivo, a gente sofrendo e perdendo vidas, enfim. Mas eu acho que a gente pode aprender com algumas experiências do que a gente está vivendo agora. Aprender com esse descontrole, né? Que a nossa expectativa vai precisar ser remodelada, não dá para ter a mesma expectativa que a gente tinha quando o ano começou e a gente não imaginava que isso ia acontecer em todos os aspectos, na festa de aniversário, na festa de casamento, na viagem que a gente tinha planejado e com a escola também. Né? Eu acho que a gente vai precisar baixar esse sarrafo da expectativa em todas as áreas da nossa vida.
né? Então, o nosso filho vai acordar mais de noite, está mais assustado, ele está precisando entender o que está acontecendo. Então, vamos acolher também isso. Eu acho que quando a gente baixa o sarrafo das expectativas, fica mais fácil gerenciar esse tempo tão difícil, né? Esse tempo de tanta turbulência, esse tempo que a gente sabe que vai acabar, mas não sabe quando. A gente sabe que vai ser diferente quando voltar, mas não sabe como. Então, todas essas dúvidas nos impactam extremamente. Impactam as crianças, impactam a sociedade, como vai estar a condição financeira do pica. Então, eu acho que é uma situação reverberar na criança. Né? Reverbera porque a criança está implicada nesse contexto social, mas ela tem menos repertório para dar conta disso. Então, a gente precisa facilitar também essa situação. Imagine uma criança que está distante desse convívio, há 3 meses dentro de casa, quase. Quando voltar para conviver com a escola, conviver com os amigos, como isso vai precisar de um cuidado diferente? Como a continuidade desse vínculo vai ser importante para essa volta do momento presencial? Então, acho que isso também precisa ser levantado e considerado, né? O vínculo está lá, o eixo está lá, as relações permanecem, a gente continua vivo. Eu não escutei agora a fala de Mariana. Jânio, eu estava falando sobre a importância da manutenção desse vínculo, da manutenção desse eixo para na volta. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai acabar, mas não sabe quando. A gente sabe que as coisas vão ser diferentes, mas não sabe como. Né? Então, a permanência também desses vínculos vai facilitar que na volta de uma atividade presencial as coisas estejam uma organização melhor interna. Né? Os objetos internos permaneçam, né? As pessoas permaneçam existindo dentro do mundo interno de cada criança. Mari, estão aparecendo aqui. Jane está travada. Não te ouvi, Muitas Jane, não te ouvi. devolutivas de participação da nossa equipe, de elogio, de avaliação bem positiva. Eu não sei o que está acontecendo. É a internet daqui. Não estou conseguindo te ouvir, Jane. Continue, Mari, porque eu estou sem internet, Certo, viu? certo, certo. Eu acho que uma outra coisa de colaborar, né, é que a gente está falando da relação com a escola, da relação com o outro, mas a relação em casa também está muito diferente. Né? Então, como também a gente vai precisar relativizar as experiências vividas em casa. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. A gente tem atendido, né, muitos pais por telefone, enfim, entrado em contato, recebido muitos e-mails, enfim. E está muito difícil lidar com a dinâmica em casa também. Né? Então, ao mesmo jeito que a criança foi invadida por tudo isso que está acontecendo, os pais também foram invadidos por tudo isso que está acontecendo. Então, de repente, eles estão sem funcionária para ajudar, estão trabalhando de home office, tem que gerenciar uma escola online para os filhos, enfim. Então, a criança também tem sentido tudo isso. Né? Eu fico pensando que enquanto a gente vai poder preservar o espaço da criança, né? Ter esse espaço do privado dela também, da construção desse cantinho e de cuidar do que ela vai ter acesso. Ela não pode estar tendo acesso a tudo isso que ela não pode entender e simbolizar. Vai ficar muito difícil para ela lidar com tudo isso se ela não tiver uma possibilidade de gerenciar o que está acontecendo. E ela não consegue gerenciar tantas coisas. Então, às vezes, as crianças estão mais controladoras, estão sendo mais restritas na alimentação, estão sendo mais mandonas, enfim. Mas, assim, ela precisa pelo menos controlar algo da vida dela, que seja a sua comida, que seja o que vai fazer, porque está muito difícil perder o controle de tudo e acontecer a cada dia. Né? Então, a sugestão é que a gente construa uma rotina com a criança, né? O que vai acontecer no dia, que a gente situe para a criança o que vai acontecer no dia, para ela, que a gente construa uma ideia
dessa vivência que eu acho que vai facilitar a convivência dentro de casa também, vai possibilitar uma convivência mais tranquila. Cada família com a sua ordem, né? Com a sua rotina, com a sua forma de vivenciar, mas acho que isso pode favorecer demais. Estás conseguindo ouvir agora, Jane? Estou te ouvindo, Mari. É porque eu estou com um problema, estou aqui fora da minha casa e aí deu um probleminha maior aqui na internet. Mas estou lhe ouvindo ótima. Pode seguir. Pronto. Eu estou aqui só Então, eu acho que acompanhando essa é as uma perguntas. reflexão. Tá. Eu acho que essa é uma reflexão importante também para a gente fazer, que a gente está pensando na convivência, nas vivências, e a convivência de casa também é muito diferente. Uma outra coisa que tem aparecido muito são as crianças mais manhosas, querendo mais esse denguinho do adulto, né? Como eu disse antes, né? A quarentena está impactando cada um de um jeito muito diferente. Enquanto que a criança gosta, se sente protegida, cuidada, tutelada pelos pais, o adolescente, por exemplo, está vivendo a quarentena com muita angústia, porque o que ele mais queria nesse momento é trocar com os pares, é experimentar, é usar, é se diferenciar dos pais, e eles estão precisando ficar esse tempo muito tutelados novamente. Então, as crianças pequenininhas têm experimentado com muito prazer também esse momento em casa, com os pais, né, essa flexibilidade. Mas acho que uma coisa que pode ajudar é nortear um pouco para a criança, que agora, por exemplo, mamãe vai trabalhar, papai vai trabalhar, agora é a hora do trabalho de papai e mamãe. Então, ela pode brincar de trabalhar, sentar numa caixa de papel e fazer o computador dela, sei lá. Agora a mamãe vai lavar os pratos, e ela sentar ali, tentar lavar o prato, fazer o que ela pode, participar da rotina do dia também. A gente precisa fazer com que a criança experimente o que está acontecendo no dia a dia também, né? E não fique de acessório. A criança chegava, a cama estava feita, a comida estava pronta, a casa estava arrumada, papai e mamãe tinham trabalhado e era a hora do encontro. Agora, tudo isso precisa acontecer. Então, a criança pode se encontrar com os pais paulatinamente é isso. Então, a mãe vai lavar o prato, a criança vai lá, não sabe lavar prato, ainda não pode, mas pega lá uma panela, vai brincar de lavar prato, vai brincar de cozinhar, vai brincar de trabalhar, né? E quando puder ajudar, vai botar a mesa junto e vai ajudar, enfim, e partilhar, porque enquanto a criança pequena, ela divide, ela ajuda os pais, a criança grande partilha. Se a casa é de todos, todos fazem pela casa. Uhum. Né? Enquanto eles são pequenininhos, eles ajudam. Mari, tem uma pessoa, uma pergunta aqui, perguntando para a gente, né? E aí você pode falar, eu posso completar, se as famílias estão sendo parceiras nessa experiência ou só buscando falhas e defeitos. Eu acho que a gente viveu uma primeira experiência também de inquietação. Era novo para todo mundo, então todo mundo ainda estava se adaptando. E eu acho que o primeiro momento foi desse desarranjo, né? Como Catarina bem disse, né? Se desorganizando para se organizar. Eu acho que houve essa desorganização dentro dos pais, das expectativas da escola, do que a escola seria, dentro da gente, que escola a gente iria formar a partir de agora, qual era a escola que a gente tinha para oferecer, qual era a possibilidade. Então, dentro desses desarranjos, eu acho que houve uma série de desencontros também. Mas que depois desse primeiro momento, onde as coisas estão mais organizadas, tanto na gente quanto nos pais, eu acho que a gente tem encontrado grandes parceiros. Também Isso tem concordo, sido Mari. muito bom. Eu acho que a gente tem recebido feedbacks maravilhosos. A equipe de professoras sempre muito diferenciada e os pais reconhecendo os esforços todos, entendendo, inclusive, o esforço de fazer vídeos que são mais amadores, mas valorizando o Sim. conteúdo. Eu acho que está todo mundo agora, também concordo com você, o início pegou todo mundo muito impactado. A comunicação Uhum. também tinha que ser muito clara para as famílias e, às vezes, nós não tínhamos respostas, né, Mari? A gente estava aguardando Sim. respostas dos órgãos oficiais, respostas sobre o futuro, que a gente não tinha ainda um projeto e ainda continuamos com esse projeto um pouquinho nebuloso. A gente está começando a discutir os protocolos de volta, mas ainda com incertezas. Então, acho que a parceria Uhum. das famílias, para nós no colégio, acho que foi muito importante. Acho que muitos pais nos deram a força necessária. Claro que fizeram as críticas, algumas que a gente entendeu e acolheu como justas, outras que eu acho que foram um pouco equivocadas, mas muito fruto desse momento de muita dificuldade Uhum. que todo mundo está passando. Então, acho que nós conseguimos relativizar até algumas
críticas mais duras, porque a gente se colocou no lugar de muitas famílias e entendeu a dificuldade de muitas. Eu acho que essa parceria se provou, né? Ela foi testada nessa hora difícil. Porque eu acho que parceria para valer a gente testa nas horas difíceis, né? E eu estou muito feliz de perceber muitos e muitos pais junto da gente, apostando, dizendo que confia. E isso tem sido essencial para toda a nossa equipe se retroalimentar. Uhum, uhum. Eu também sinto isso, sabe, Jane? Eu sinto que com a adaptação do contexto social para todo mundo, que a gente leva um tempo também para entender que de repente a gente não pode mais sair de casa, de repente a gente não pode mais ir e vir, de repente as coisas mudaram. Eu digo de repente porque foi de repente. No domingo a gente recebeu um comunicado que na quarta não teria mais aula e a segunda já não, a gente já não recebeu mais os alunos que puderam ficar em casa, enfim. Da noite para o dia, as coisas mudaram e a gente se viu totalmente impactado. Então, houve mudança financeira para as pessoas, sociais, pessoas impactadas pela doença, né? Então, todo esse contexto precisou de uma remodelação e isso impacta na escola. Como a gente iniciou a nossa fala dizendo, né, Jane? Eu estava falando de como a educação veio para fazer um grande marco no conceito de infância, como a educação veio como um lugar muito importante. A gente fala em educar e a gente fala, eu vou educar meu filho em casa. E a escola vai educar. Veja, a gente usa até o mesmo verbo para falar coisa tão importante, que é de criar um filho. Então, a escola partilha com a família a coisa mais preciosa, que é a função de criar um filho. Perfeito. Então, lógico que os ataques viriam mais a gente também, né? Porque a gente está mais aí na frente, a gente divide metade do dia das crianças, já aquelas que ficam integral, passam mais tempo com a gente do que em casa, no dia a dia, né? Então, é lógico que isso ia respingar na gente de alguma maneira nesse sentido. E lógico que a gente também falhou buscando encontrar recursos para lidar com isso, pela falta de informação, por sermos pegas de surpresa, por enfim, por todo esse Estamos contexto. vivendo uma experiência absolutamente nova, porque Isso. nós não trabalhamos nem com informática na educação infantil. Todos os professores, que, diga-se de passagem, foram extremamente resilientes e guerreiras, porque entraram com tudo nessa experiência de formação continuada muito rápida para se estarem capacitadas para darem o melhor às nossas crianças. Eu não me canso de parabenizar cada uma das nossas parceiras e sei que agora, Mari, tem um pais aqui colocando de que quando voltarmos às aulas, vai ser um momento de retomada de relações e de emoções. E isso, para nós, é o valor primeiro, né? A gente não está muito preocupadas com aquele quantitativo de conteúdos que a gente tem certeza que qualidade vai prevalecer, a gente vai eleger aquilo que é essencial para cada faixa etária, mas o que a gente mais sonha é poder fazê-las voltar a desfrutar dessas relações, dessas experiências, poder falar das emoções vividas, serem acolhidas nas suas necessidades particulares, porque cada uma é única na maneira de viver, de sentir esse momento. Trabalho para funcionar, talvez agora com mais tempo, porque nós vamos ter mais tempo, porque com certeza vamos ter junho e julho para nos prepararmos para essa volta. A gente vai, de fato, poder priorizar toda uma rotina, os valores que para nós são essenciais vão estar em primeiro lugar, não é? Isso. E assim, Jane, a gente vai voltar sem ser o nosso ideal. Isso também é uma realidade que a gente vai precisar encarar. Vai ser um voltar totalmente diferente também, Claro. né? Porque a sociedade vai toda muito devagar, né? A gente está experimentando, está todo mundo patinando ainda o que é que vai acontecer, né? E eu acho que essa parceria vai ser super fundamental para que a gente volte da melhor maneira possível, né? É interessante que a primeira coisa que eu pensei na volta é em abraçar. E como é que vai ser esse abraço? Então, até esse encontro vai ser um encontro diferente, vai ser uma forma distinta da gente poder se reencontrar, né? E a gente vai encontrar mecanismos para estar junto, né? A gente está junto de diversas maneiras, a gente já constatou que é possível estar junto por diversos recursos e a gente vai poder usufruir disso também na presença. Perfeito. Estar junto de diversas formas também. Perfeito. Né? Eu acho que essa é uma coisa super importante para a gente também pensar.
E eu tenho certeza que está todo mundo tendo tempo de ir se preparando para entender que esse é um ano das nossas vidas, que eu não diria que é um ano perdido. Quantos aprendizados E, a gente está tirando disso? Agora, é óbvio, e, do ponto de vista de experiências sistemáticas escolares, houve um hiato, não é? Na educação infantil, muito mais, porque no fundamental a gente nota que eles ainda conseguem acompanhar uma sistematização, porque já têm uma autonomia maior, uma competência, os que já leem e escrevem podem ir muito além, mas os pequenininhos, há realmente quebras de uma estimulação que era mais cotidiana, intensificada, mais impregnante, mas eles não param. É o que eu digo muito às famílias: confiem nesse potencial dessa criança que está já mobilizada para essa busca, para essa exploração desse meio. Todas as famílias estão procurando criar um ambiente em casa de valorização de questões que para nós são importantes, como a literatura, não é? Que a contação das histórias, a música, a arte de modo geral, né? As artes todas. Então, o conhecimento de mundo que a gente também oportuniza. Então, a gente não quer que eles sejam pouco estimulados. Agora, a gente também tem clareza de que muito vai ser recuperado em 2021, porque eles vão ter, sim. como se o currículo desse ano vai ser encurtado, precisa, o do próximo ano vai ter que ser estendido. E a gente vai criar um equilíbrio nisso entre perdas e ganhos. Aham. Nós vamos conseguir, porque ninguém vai tirar a diferença das perdas desse ano a curto tempo. Não é num toque de mágica, não é num minuto que a gente vai recuperar. Mas eu vejo também o quanto a gente está avançando e conseguindo manter, apesar das circunstâncias difíceis, um elo forte com as nossas Sim. crianças, com as nossas famílias. Isso, até porque, né, Jane, o conhecimento formal, ele é um eixo da nossa vida, ele não é o único eixo da nossa vida, Claro. né? Haja vista que eu tenho até na sua avaliação a questão da formação pessoal e social, né, do indivíduo, de tão prioritária que ela também é. Então, é um momento onde a parte pedagógica sofreu mais, teve mais prejuízos nesse sentido, mas a gente ganhou em outros aspectos. Será? As crianças devem estar ganhando em autonomia, né, em casa, podendo experimentar coisas que nunca experimentaram, né, estão podendo ganhar confiança, enfim, tantas outras coisas que a gente está podendo experimentar, né? Eu vi um comentário aí que a pessoa falou de empatia, solidariedade, né? Pois é, a gente está em casa para proteger todo mundo, não só a gente, né? Então, eu acho que isso é super importante, a gente está comunicando ao mundo que a gente está preocupado com todo mundo. Então, eu acho que isso é muito legal. É um outro tipo de ganho, é um ganho que não é da ordem pedagógica, mas é um ganho importantíssimo, estruturante para a vida do sujeito. Porque a gente pode aprender com 2, com 3, com 5, com 20, com 50 anos, Perfeito. né? Mas tem uma construção do social, do individual, do humano, que a gente tem um time também para cuidar, né? Então, isso é importante. Aprender a conviver, aprender a se olhar para o outro, a se preocupar com isso, né? Enfim, eu acho que isso é super importante. Maria, A gente está construindo fala, história, né? fala um pouquinho de como você imagina que as famílias possam contribuir, porque a gente sabe o quanto transmite-se, né, a ansiedade da família ou o medo da família, a superproteção, quanto tudo isso cria barreiras, anestesia, todo esse potencial de expansão que a própria criança, que tem, que é como Maria Montessori dizia, é uma mente absorvente, né? Ela aprende o tempo inteiro, ela aprende com todo mundo, a todo tempo, em qualquer lugar. Como é que a gente poderia sugerir para as famílias que estão muito inseguras com essa volta, né? O que é que elas podem também dar de colaborar, ajudar de uma maneira mais efetiva à escola e aos próprios filhos? O que é que tu pensas, Mari, disso? Pois é, Jane, é uma construção até nova, né? A gente pensar sobre isso volta. Eu acho que eu ainda estou um pouco muito preocupada como a gente vai passar por isso. Mas você falando, e uma coisa que eu fico pensando é assim, a criança, ela é cuidada e ela acredita na nossa verdade, né? Então, o que a gente representa, experimenta e vivencia, a criança acolhe, né? A criança, essa, ela acredita no adulto que cuida dela, né? Ela confia. Então, eu acho que a confiança da gente
nesse processo vai ser muito importante. Confiar que isso vai ser, que essa volta vai ser da maneira mais cuidadosa, cada família também no seu ritmo, cada família também podendo caminhar de acordo com o que acredita e se sente mais seguro. Isso. Eu acho que isso é importante. Agora, antes disso, se a gente vive esse processo dentro de casa com mais tranquilidade, eu acho que a volta vai ser mais tranquila, né? O lugar de casa como proteção, que a gente está se protegendo e protegendo ao outro, né? É tentar preservar o que a criança tem acesso de informação para ela não ficar muito assustada, afinal ela não tem contato com o mundo interno ainda. Então, elaborado para dar conta disso. A criança pequena, se puder representar, brincar, dar acesso a ela para falar dos medos, para desenhar, para construir, se ela vai brincar de monstros, se vai brincar do coronavírus, enfim, dar espaço para elaboração. Eu acho que quanto mais a criança viver esse momento com segurança, ela vai voltar segura também. E eu acho que cada família vai também tendo que gerenciar, né? Claro. Mari, vê só, a gente só está agora com 2 minutinhos ou 3 para a gente não parar. E eu queria não só agradecer Sim. a você por essa beleza de reflexões que você nos possibilitou fazer, me sentir aqui abastecida, orgulhosa. Quero agradecer também a presença de todos que participaram e vou passar para você para suas palavras finais, tá? Beijo no coração. Amei estar aqui com você. Obrigada, Jane, um grande prazer. Eu acho que a gente é isso mesmo, a gente é troca, a gente é parceria. Então, eu estou aqui falando para pensar junto, para construir junto, como parceira de todo mundo que a gente está aqui conversando e trocando. Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui falando, Jane. É sempre muito bom, adoro falar, né? Não é difícil para mim falar, então eu vou me empolgando. Tinha muitas coisas para a gente falar ainda pela frente, assuntos para várias lives, para a gente estar aqui refletindo e pensando junto, mas eu acho que se a gente não perde o elo da parceria, que é educar um sujeito, a gente continua forte. Né? Então, se a gente ir nesse elo, cabe crítica, nesse elo cabe queixa, nesse elo cabe afago, cabe carinho, cabe gratidão, cabe tudo, né? Mas que o elo permaneça forte, porque a gente vai passar por isso e eu acho que a gente vai conseguir passar da melhor maneira. Obrigada, meu amor. Olha, desculpem aí eu ter caminhado Obrigada a pela você. casa buscando a internet, para eu poder estar Nem se com você preocupe. e não perder nem um instantinho. Muito obrigada a todos, Pois a é. nossa maravilhosa equipe que esteve aqui ao nosso lado, prestigiando, aos pais, que são aqueles parceiros que nós só nos estimulam a seguir dando o melhor às nossas crianças. Então, como educadoras infantis que somos, estamos assim totalmente entregues nessa relação com as nossas crianças e muito felizes em vê-las crescendo, mesmo em condições tão adversas. Como eu confio nas crianças. A Jane está cortando. Muito, Elas são muito. perfeitas. Acreditamos Muito muito. Eu acho que obrigada a a gente vai, todos. Boa vai passar por noite. isso. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Beijo, Beijo. beijo. Beijo para todos. Ainda estamos ao vivo, viu?
Eduardo, tá aqui assim, tem certeza que deseja encerrar seu